Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 265. E nós estamos ainda tratando sobre o assunto escolha das provas, né? Como que é esse processo evolutivo que nos permite refazer nossos passos através de provas e expiações para que aos poucos possamos nos tornar pessoas melhores. Então vamos lá. Questão 265. Se alguns espíritos escolhem por provação o contato com o vício, haverá os que os busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? Ah, sem dúvida, mas somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma, e eles a sofrem por muito mais tempo. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarreta consequências deploráveis, que sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam seus erros e por isso, e por iniciativa própria, peçam para repará-los, mediante úteis provações. Então, por afinidade, os espíritos se atraem. Aí, o espírito que vivenciou o vício, que teve as dificuldades, que herdou as consequências desse vício, pede para reencarnar num meio onde o vício esteja presente, para que ele comprove a sua resistência, a sua evolução em relação a isso. Naturalmente, outros espíritos ligados ao vício estarão ali ao seu redor por afinidade, pelos ambientes frequentados, pelas situações de necessidade psicológica. Por que eu digo isso? Uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, ela desencarna, o corpo se desmancha, retorna à natureza, mas o espírito mantém o vício. Então ele tem a necessidade, que eu chamo, só para a gente entender, né? Eu chamo de necessidade psicológica. Ele tem essa sensação do período que ele está sem bebida, então os tremores, a ansiedade, todo aquele sintoma físico da abstinência, ele continua sentindo enquanto desencarnado. Então ele busca o consumo do álcool. Como ele faz isso? Se aproximando de pessoas que estão consumindo o álcool, né? Ou para satisfazer seu próprio vício. Isso vale para o tabagismo, para as drogas e todos os vícios, né? Até tudo que se transforma em algo em que supera a vontade do ser, quer dizer, a pessoa tem uma necessidade irresistível, como a bebida para o alcoólatra, a droga para aquele que é viciado. Então, esse processo ele não termina com a matéria, ele continua após a matéria. E aí, esses espíritos desencarnados vão em busca de ambientes, de pessoas que consomem o vício. Então, naturalmente, vão estar em torno desses ambientes. E aquele espírito que pediu a prova, pediu para renascer nesse ambiente, para mostrar que vai resistir ao mal, ele vai sofrer influência desses espíritos. Alguns vão sofrer a influência dele. Quando ele, resistindo ao mal, consegue evitar o vício, ele mostra para aquele ser que ainda é viciado que somos todos capazes de superar as nossas imperfeições. E ele acaba oferecendo uma influência salutar. Aqueles que percebem e que têm o desejo de vencer o vício, mas que não conseguem, porque se acreditam que são limitados, vão receber uma influência positiva desse irmão e podem também encontrar um bom caminho. Tá? Deus não desampara ninguém e todos nós somos instrumentos da sua vontade. 266. Não parece natural que se escolham as provas mesmo dolorosas? Para vós, sim, para o espírito, não.
Quando esse se desprende da matéria, a ilusão acaba, e outra é a sua maneira de pensar. Então, é como eu disse, acho que a semana passada. Eu vou escolher minha encarnação. Então eu quero ser saudável, bonito, rico, né? Inteligente. É tudo isso que eu quero na minha encarnação. Mas será que essas características que demonstram a felicidade na nossa sociedade, né? Se nós olharmos para a nossa sociedade, os parâmetros de felicidade estão relacionados com isso, com a riqueza, com a beleza, com a saúde física. Isso vai trazer sucesso, fama, enfim. Valores relacionados com a nossa sociedade. Mas será que essas pessoas que têm tudo isso, que são belas, jovens, ricas, elas são efetivamente felizes? Não se pode dizer. O que será que vai dentro delas? Quais são esses sentimentos? Então, o espírito, ao reencarnar, ele vai escolher a prova de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu desejo de evoluir. Então, se ele sofre porque é orgulhoso, ele vai pedir uma vida em que ele possa demonstrar a sua humildade, vai colocar em prova a sua força de vontade de resistir ao orgulho. Então, passando por situações de humilhação, passando por situações de subalternidade, em que ele, mesmo estando nessa condição, compreende o estado em que se encontra e aceita com resignação a prova. Esse é um vitorioso. Aquele que se revolta diante da prova, esse vai ter que experimentar um remédio mais amargo no futuro. Então, as escolhas das provas, elas não estão relacionadas com as coisas desse mundo. São com os verdadeiros valores, né? Com a felicidade íntima, aquela que nasce dentro de nós e que independe do exterior. Então, pessoas muito pobres são muito felizes, porque vivem em família, gostam do trabalho, não se queixam, não se revoltam com o mínimo que têm para a sua subsistência e vão continuar lutando para melhorar a sua própria situação, confiando neles mesmos e nas próprias necessidades. Essa é uma pessoa feliz. Uma pessoa abastada que tem milhões e milhões de valores guardados em cofres, inúmeras propriedades, mas que não consegue confiar nas pessoas com que ele convive, porque imagina que cada pessoa que se aproxima dele tem interesse em usurpar os seus bens, essa pessoa é infeliz, apesar de ter tudo na vida material. Então a felicidade ela deve ser construída de dentro para fora, e ela não pode estar relacionada com o exterior. Nós vamos ser felizes quando nós aceitarmos o exterior, formos resignados diante da misericórdia de Deus que nos ofereceu o necessário nesse momento da nossa existência. O Kardec faz um comentário bem longo nessa questão e nós vamos lê-lo, porque é muito interessante. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê nas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. Na vida espiritual, porém, ele compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que entrevê, e desde então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? É assim que o espírito pode escolher a mais rude prova e, conseguintemente, a mais penosa existência, na expectativa de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente, que muitas vezes escolhe o remédio mais desagradável para mais rapidamente se curar. Aquele que deseja ligar seu nome à descoberta de uma região desconhecida não escolhe uma estrada florida. Sabe dos perigos que corre, mas também sabe da glória que o espera se triunfar. A doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer extraordinária desde que se leve em conta que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa. Vislumbram o objetivo muito mais sério para eles do que os prazeres fugazes do mundo. Após cada existência,
veem o passado que deram e compreendem, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquele objetivo. Daí porque se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos as que possam fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, razão para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência a existências mais suaves. No estado de imperfeição em que se encontra, não lhe é possível gozar de uma vida isenta de amarguras. Ele a entrevê, e é para fruí-la que trata de se melhorar. Não vemos, aliás, todos os dias exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que passa uma parte de sua vida a trabalhar sem trégua, nem descanso, a fim de reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, se não desempenhar uma tarefa que a si mesmo se impôs com vistas a um futuro melhor? O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que enfrenta os maiores perigos por amor da ciência ou no seu próprio interesse, que fazem também eles, senão submeter-se a provas voluntárias que podem lhes proporcionar honras e proveito se forem bem-sucedidas? A quanta coisa o homem não se sujeita ou se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? E os concursos não são também todos provas voluntárias a que os homens se submetem para avançarem nas carreiras que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes, na indústria, senão passando pela série das posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é, assim, uma cópia da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias da outra. Se, pois, na vida terrena, muitas vezes escolhemos as provas mais difíceis, visando a posição mais elevada, porque o espírito, que vê mais longe que o corpo e para quem a vida corpórea é apenas um incidente de curta duração, não haveria de escolher uma existência penosa e laboriosa desde que o conduza à felicidade eterna. Os que dizem que pedirão para ser príncipes ou milionários, já que cabe ao homem escolher sua existência, são como os míopes, que só veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que ao se lhes perguntar que profissão preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Tal o viajante que no fundo de um vale ensombrado por espesso nevoeiro, não vê a extensão nem os pontos extremos do caminho por onde vai. Mas, chegando ao cume da montanha, abrange com o olhar o caminho percorrido e quanto lhe resta dele para percorrer. Vê o seu final, os obstáculos que ainda terá de transpor e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como viajante no sopé da montanha. Desembaraçado dos laços terrestres, sua visão tudo domina, como a daquele que atingiu o pico. Para o viajante, a meta é o repouso após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante pesquisam, estudam, observam, a fim de fazerem a sua escolha. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Frequentemente não levamos anos e anos a procurar a carreira que livremente acabamos por escolher, por acreditarmos ser a mais adequada à nossa caminhada? Se fracassamos numa, buscamos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em planejar o que faremos no dia seguinte? Ora, que são para os espíritos as diferentes vidas corpóreas, senão fases, períodos, dias da sua vida espiritual, que é, como sabemos, a vida normal, visto que a outra é transitória e passageira. Então é isso. Kardec, ele resume o que a gente disse anteriormente,
quando diz que as escolhas das provas, elas estão relacionadas com a nossa necessidade de sermos felizes. E como que nós vamos ser felizes? Quando nós tivermos a nossa consciência tranquila, quando nós tivermos serenidade. Então, a vida material nos oferece conforto, alegrias e sensações, mas ela não traz a felicidade. A felicidade, ela deve nascer dentro de nós, pela nossa resignação diante das provas, pela nossa coragem e pela nossa fé. Porque se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, saberemos que Deus nos oferece, com a sua imensa misericórdia e justiça, o necessário a cada momento. Isso nos traz consolo e nos traz também a felicidade. Então vamos parando por aqui, estender um pouco a leitura, né? O texto é longo, mas é muito bom. Eu até recomendo que seja relido na questão 266. Na semana que vem, nós retomaremos o estudo na questão 267. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esse instante. Que as vossas bênçãos, Senhor, se derramem sobre todos nós, afastando os maus pensamentos e os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Que esses bálsamos, Senhor, possam ser um lenitivo para as nossas dores, nos trazendo a confiança e a força necessárias para superarmos as dores, para superarmos as dificuldades, na convicção de que estás conosco e da misericórdia e da bondade de Deus. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.